Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Jennifer, sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre alimentação na prevenção do câncer de mama. Então, você vai sair daqui sabendo quais alimentos ajudam nessa prevenção e que você pode colocar ali na sua rotina, tá bom? Eu vou compartilhar aqui um pouquinho da aula. Pronto. Então, aqui o tema, alimentação na prevenção do câncer de mama. E vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou nutricionista há mais de 5 anos, sou pós-graduada em emagrecimento e obesidade, já atendi mais de 800 pacientes até hoje e atualmente eu trabalho de forma online, atendimento nutricional online, e minha missão é ajudar as pessoas a chegar no seu objetivo através de um acompanhamento e uma dieta que caiba na rotina dessa pessoa. E também que consiga manter a longo prazo, né? Dietas que ajudem a pessoa a manter o resultado também que elas almejaram ali quando marcou o atendimento. Já fiz mais de 40 cursos na área, sou de São José do Rio Preto e atualmente eu tenho 27 anos. Agora vamos para o tema, que é o câncer de mama. Então, o que que é o câncer de mama? É uma doença que resulta na multiplicação de células anormais, que na mama, né? E que forma tumor potencial de invadir outros órgãos através da corrente sanguínea. Então, o que que é o câncer? É uma multiplicação de células que pode ser de forma rápida ou lenta. Depende muito. E o que que o câncer faz? Essas células, elas roubam energia e nutrientes das células saudáveis e também a partir da sua multiplicação, quanto mais tem, ela faz com que o órgão ele não funcione da forma adequada por causa da multiplicação dessas células que não é a célula própria daquele órgão que faz ele funcionar da forma certa, pelo contrário. Então, por isso que é uma doença tão falada. É, A questão do câncer de mama, quando tem um diagnóstico que pega no início, o tratamento ele tem uma boa eficácia na maioria das vezes. Então, é por isso que é tão importante fazer o exame, a mamografia, também tem ultrassom, mas geralmente é a mamografia, para ter esse diagnóstico. Então, é muito bom vocês fazerem, se eu não me engano, é uma vez ao ano, que se faz a partir dos 40, 50 anos, tá bom? E aqui é uma imagem ilustrativa, né, mostrando a anatomia da mama, e aqui é uma representação do tumor, tá bom? E o que que as estatísticas falam? Que em 2025 teve 73.610 novos casos estimados, e em 2023 teve 20.165 mortes pelo câncer de mama. Entre as mulheres, ele é o segundo mais comum, só perde para o câncer de pele. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de risco. O que que são os fatores de risco? É o que pode, assim, aumentar a chance de ter um câncer de mama, mas não necessariamente que vai ter, mas é interessante a gente saber, tá bom? Então, aqui, o fator que mais as pessoas analisam é o fator idade. Então, pessoa que aumenta, né, a chance pela idade. Então, mulheres com mais de 50 anos têm essa maior probabilidade disso. Agora, falando um pouquinho sobre a história reprodutiva. Então, na história reprodutiva, mulheres que tiveram filho acima de 30 anos, que usou anticoncepcional por muito tempo, mulheres que fizeram, como chama? Reposição hormonal, na menopausa por mais de 5 anos, também tem a chance. É, Mulheres que não tiveram filhos também aumenta esse fator de risco. Outro também é a história genética. Na história genética, de 5 a 10% dos casos estão relacionados a fatores genéticos.
Então, na sua família, pessoas que tiveram câncer de mama ou câncer de ovário também aumenta esse fator de risco. Mas hoje a gente vai falar mais sobre o fator de risco comportamental e ambiental, que é pessoas que que têm obesidade e sobrepeso, principalmente após menopausa, excesso de bebidas alcoólicas, falta de exercício físico, excessos também à radiação, muita assim, exposição também aumenta o risco, é, de ter o câncer de mama, tá bom? Mas enfatizando que é só um fator de risco, não que a pessoa terá. Isso a gente não pode comprovar. Então, aqui falando, é possível reduzir o risco de câncer de mama? E a resposta é sim, mantendo o peso corporal adequado, praticando exercício físico, evitando o consumo de bebidas alcoólicas e também um fator benéfico ali para reduzir o risco é a amamentação. Ela é um fator protetor que é incentivado a ser feito o maior tempo possível. Agora sim, a gente entrou na questão de nutrientes, nos principais nutrientes que tem estudos, já realizaram estudos científicos, que ajudam na prevenção do câncer de mama. Então, eu vou trazer esses principais. Então, se vocês quiserem anotar esses alimentos, principalmente alimentos que você gosta, para você começar ali com o pé direito, então, incluir principalmente os alimentos que você tem mais afinidade. Então, eu vou começar aqui pela isocianatos. Nossa, é complicado esse nome, mas ele é muito importante. Então, os isotiocianatos são compostos naturais encontrados principalmente em vegetais da família das crucíferas, que eu vou falar quais são. Eles ajudam o organismo a eliminar toxinas, reduzir a inflamação e protege as células contra alterações que podem levar ao câncer. Então, ele é muito importante. Se vocês for levar algum alimento, esse é o que eu mais encontrei estudos relacionados na prevenção do câncer de mama. E quanto que a gente deve consumir? Meia xícara desses alimentos por dia, você já vai receber benefícios a longo prazo. E a forma cru e levemente cozidos a vapor vai ajudar a preservar os nutrientes. Então, é muito importante também a forma que a gente faz esses alimentos. Então, aqui a gente encontra rúcula, couve-flor, repolho, brócolis, rabanete. Então, esses alimentos aqui, eles são muito importantes e que tem esse componente aqui que a gente precisa. O próximo são as catequinas. As catequinas, elas estão principalmente em frutas arroxeadas, avermelhadas, então a gente vai ver muito isso, e no chá verde. Elas ajudam as células a proteger contra o estresse oxidativo, reduz a inflamação e dificulta o crescimento de células tumorais. São grandes aliadas no câncer de mama e outros tipos de câncer. Então, aqui fala que, por exemplo, o chá verde, consumir de 1 a 2 xícaras por dia já ajuda a ter uma boa quantidade de catequinas, mas o chá verde, ele não é bom consumir à noite, porque ele tem é tipo uma cafeína, ele não vai te ajudar a dormir bem. Então, é importante consumir durante, principalmente, o dia. Então, aqui a gente tem a amora, também tem a cranberry, uva, vinho, mas vinho sempre com moderação, né, gente? A gente sabe que tem álcool. E outras formas também é a maçã com casca, uva roxa, frutas vermelhas, cacau, também tem as catequinas. Então, assim, é legal incluir, como a gente viu no primeiro, os vegetais, as folhas, principalmente, como deu para reparar, verde escuras e também frutas que sejam mais arroxeadas na sua alimentação também, para você conseguir as catequinas.
Agora eu vou falar um pouco sobre as ligninas. As ligninas, elas são compostos vegetais com ação antioxidante e também é uma moduladora hormonal, por isso que ela é tão importante ali na prevenção do câncer de mama. Elas ajudam a equilibrar o estrogênio e proteger as células contra danos, sendo aliadas na prevenção do câncer de mama. E aqui fala que farinha de linhaça, uma colher de sopa, já fornece uma quantidade muito interessante. Mas além dela, pode ser a semente de linhaça, também a semente de gergelim e noz moscada também tem as ligninas. Esse alimento foi bem interessante, que eu não sabia dessa função de modulador hormonal. Aí, a partir dos estudos, eu descobri e eu achei fantástico, para a gente ver como que é importante também as sementes na nossa alimentação. Agora, por fim, os flavonoides. Então, os flavonoides são compostos presentes nas frutas, verduras, legumes, chás, e a função dela é é, proteger o DNA, reduzir a inflamação, equilibrar hormônios e impedir que as células tumorais cresçam, sendo aliadas na prevenção ali do câncer de mama. Então, aqui no caso dos flavonoides, tem diversos alimentos que têm esse composto, então o importante é a gente variar nas cores dos alimentos, sempre colocar na alimentação verduras, legumes, frutas, mas aqui tem os principais, que é a soja, frutas cítricas, tomate, pimentão, cereja, e esse daqui eu esqueci o nome dele. Mas aqui tem a fotinha, caso vocês venham, acho que vocês vão identificar qual alimento que é. Então, eu vou parar aqui de compartilhar por um momento. E o que que eu posso dizer em resumo de tudo, né? Que a gente precisa colocar na alimentação esses alimentos, com certeza. E por quê que a gente precisa cuidar mais da nossa alimentação? Que é como se o nosso corpo, vou dar o exemplo aqui do carro. Para o carro funcionar bem, preciso colocar uma boa gasolina, preciso trocar o óleo do carro, preciso fazer revisões. Então, as revisões seriam os nossos exames. Então, tudo que a gente quer que funcione bem a longo prazo, a gente cuida. E o nosso corpo, a gente também precisa cuidar. E o que ele precisa para ele se manter saudável são os nutrientes, são as vitaminas, os minerais, uma atividade física, uma boa hidratação. Então, não tem como a gente fugir disso. Então, pensando nisso, é importante incluir esses alimentos, mas também reduzir os alimentos industrializados que têm corante, aromatizante, tem ali alimentos que você vê na tabela deles que você não reconhece, porque eles atrapalham a ação também dos alimentos saudáveis. Então, não adianta a gente comer saudável, mas também comer muito produto industrializado, que isso vai atrapalhar a função do nosso corpo. Então, por isso que é importante reduzir os industrializados e comer alimentos mais saudáveis. Em resumo, o que que a gente conseguiu ver aqui? Verduras e legumes verdes escuros também, que eles ajudam, são antioxidantes, anti-inflamatórios. Frutas também é muito importante. Então, no nosso dia, a Organização Mundial da Saúde fala que a gente tem que consumir 3 frutas ao dia, uma delas sendo cítrica. Mas se você começar aos pouquinhos, consumindo uma por dia, já vai te ajudar em muito. Você já vai sentir mais disposição, mais energia, com pequenos hábitos ali que você fazer no seu dia a dia. A gente pode observar também que é importante as sementes. Então, ali tinha de gergelim, linhaça, mas a chia também é muito importante ali para a saúde intestinal. Então, você pode incluir a chia. E também, como complemento, falar para vocês que as fibras também é importante. A saúde intestinal, ela é importante, porque se nosso intestino está funcionando bem, ele consegue absorver melhor os nutrientes. Então, a aveia, como eu falei, a chia, a linhaça, farelo de aveia principalmente, né? Os probióticos também, então, o iogurte, ajuda ali na saúde,
gastrointestinal também. Então, aqui por fim, vou compartilhar de novo. Eu deixo os meus contatos. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer saber de mais alguma informação, vocês podem entrar em contato comigo. Então, aqui tem meu Instagram, também o meu WhatsApp. Fico aqui também aberto se alguém quiser fazer uma consulta, um acompanhamento, querer saber mais sobre a consulta, também fico à disposição. E me acompanhe nas redes sociais, que eu sempre vou colocar conteúdos interessantes. E eu espero que vocês tenham gostado dessa, pode-se dizer, aula, né? Sobre o câncer de mama, a prevenção através da alimentação. É assim, eu incluí alimentos que realmente sejam específicos para isso, então eu gostei muito de ter realizado essa aula e fica aqui meu abraço a todos vocês. Até a próxima.